Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Solta o Verbo Podcast. E hoje com a presença da nossa maravilhosa amiga Suzy Peck. A Suzy que foi a primeira, como que eu posso dizer, primeira Cobaia. vítima do nosso podcast. Quando a gente ainda gravava o piloto, foi com a Suzy. E para nós é uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda, Suzy. Muito obrigada, Lari, obrigada, Eric. Para mim é a alegria de estar aqui agora de verdade, né? A gente foi fazer aquele piloto naquela loucura. Vem, Suzy, eu nem sabia direito o que estava acontecendo. Você estava meio aqui, perdida, né? ali. Ai, vamos, a gente vai falar sobre isso. Tá bom, vamos falar. Foi uma delícia, mas é uma delícia estar aqui agora para valer com você e com toda a galerinha aqui. Mas, Suzy, conta um pouquinho mais de você, só para a galera que está escutando te conhecer um pouquinho mais. O que você quer saber? O que você faz, de onde você veio. Do que você se alimenta. Não, isso não precisa. Eu tenho 1,71 de altura de salto. Eu nunca dou altura sem salto. Para quem, talvez até para quem tem alguma deficiência visual, explica para a galera como é a sua aparência também. Gente, eu sou linda. Fechou, então. Pronto, a gente pode inventar, né? A gente pode falar o que quiser. Eu sou aquilo que a sua imaginação quer que eu seja, brincadeira. Falando sério. Eu tenho 1,71 m de altura, porque com salto, e raramente você vai me ver sem salto, então vamos com essa altura, né? Com a pele bem clara. Cabelo escuro, os olhos médios, são castanhos esverdeados. Tem gente que fica confusa, que às vezes acha que é verde, às vezes acha que é castanho, às vezes acha que é mel. Mas é castanho esverdeado. Para quem conhece os contos de fada, aí, a Branca de Neve pode ser minha irmã. Verdade. O cabelo assim na altura do ombro, Nossa, né? é Chanelzinho e tudo. As pessoas têm mania de me chamar de Branca de Neve. Então, esse é um pouquinho da minha aparência. Eu estou na rádio como coordenadora do Mulheres de Esperança há 6 anos, mas eu vou fazer 14 anos de rádio. Olha que legal. E eu coordeno o ministério no Brasil e na América Latina já há alguns anos, né? Então, isso significa o quê? Muito trabalho. Muita coisa boa, né? A Suzy também é autora, acabou de lançar um livro, né? Gente, essa novidade até para mim, né? Acabei de lançar um livro, Encontros de Esperança, que é uma compilação de devocionais. A ideia é que seja semanal, mas aí o pessoal fica ansioso, quer ler tudo de uma vez. Eu falo, tá bom, leia, tá tudo certo. Não, o importante é que você se alimente. A ideia do devocional, para quem está começando na caminhada ou ainda não conhece a Cristo, eu acho que é válido, traz muita coisa. Para quem já conhece um pouquinho o Senhor, dá para ir mais profundo. E para quem já conhece bem, dá para ir ainda mais profundo. Legal. Então, assim, você pode trabalhar o mesmo nível, o mesmo livro em níveis diferentes, né? Então, com muito carinho, muitas das histórias que tenho acompanhado, observado e vivido, muito do meu coração, da minha caminhada com o Senhor, está ali, né? Legal. Então, Para quem não sabe o que é devocional são umas reflexões diárias, né? Isso. Você lê ali, não é nada muito extenso, mas é algo que você pode ler no início do dia, no final do dia, que você vai parar, refletir, analisar a tua vida, aprender alguma coisa. E, na verdade, se a gente for falar melhor ainda do que ele é, eles são postagens de blog que viraram livro, no caso, né? Que legal. Então, quando viraram livro, ganharam algumas perguntas, aí a gente tem versículo bíblico ali para memorizar, porque a gente fala um pouquinho sobre a mente, a importância de cuidar da mente, e tem que ter coisa boa na mente, né? E nada como versículo bíblico, como coisa que edifica, que deixa a gente bem, né, que traz boas vibes. Faz muita diferença, né? Sim. Eu lembro quando a gente almoçou junto pela última vez ali, acho que o Ricardo estava junto, o Douglas estava junto, e vocês estavam comentando ainda como seria o nome, eu acho, ou como vocês iam aplicar, como que ia ser a estrutura dos textos e tal, e agora é legal ver que vocês já têm tudo isso pronto, né, e disponível. Para quem quer esse material, como é que a gente faz para encontrar ele? Isso é facinho, né? Entrar no site da rádio, transmundial.org.br, e lá na nossa loja. E lá procura, e não é porque, né, eu sou autora do livro, mas eu acho o tema incrível, Encontros de Esperança, né? Porque essa proposta, que você saia de cada leitura ali, como a gente falou, vamos colocar postagem de blog, é um texto, né? Que você saia cheio de esperança, que você tenha uma visão mais bonita para a vida, sabendo assim pra que não tem andar tantas sozinho coisas também, que né? não anda sozinho. Porque a gente fala Encontros de Esperança, para quem entende, a gente entende que a vida não deve ser uma jornada solitária.
história. E é isso, e a gente não anda sozinho, né? Então, a ideia é essa, fazer companhia para o leitor, né? E saber que ele está bem acompanhado, acima de tudo, pelo Senhor, né? Pelo Deus, Criador do Universo, que se importa com cada um de nós. Que legal, Então, Suzy. E o nosso tema, eu creio que também tem um pouquinho a ver com isso, da esperança, né? Que é sofrimento, como lidar com o sofrimento, né? Assim, eu creio que tem sofrimentos e sofrimentos, né? Mas quando a gente não tem, assim, um relacionamento saudável, assim, para lidar com o sofrimento, isso pode paralisar a nossa vida, né, Suzy? Eu queria, escutar um pouco mais de você, a sua jornada, entender, assim, o sofrimento, como você lida com o sofrimento, se você já lidou de uma forma ruim, hoje consegue lidar melhor, como que é tudo isso para você? Eu lido com sofrimento chorando. Mas falando bem sério, é engraçado que a gente estava falando assim, que tema que você gosta de falar, o que a gente vai falar? Eu gosto de falar de sofrimento. Falei assim, gente, somos todos masoquistas, né? Gostamos de falar de sofrimento, mas na podcast verdade... emo. Podcast total, e eu de preto ainda, nossa. Mas é que a questão do sofrimento, eu gosto de falar porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, todo mundo sofre, né? Todos nós sofremos. O sofrimento é bem democrático, né? E ninguém gosta de sofrer. Você vê, olha, desde criança, a gente chega assim, qual é a pergunta que a criança mais faz quando vai ao médico ou precisa receber um remedinho, vacina? Vai doer. Vai doer, por quê? Porque você não quer sentir aquela dor. Aí você, na primeira vez, você fala, não, imagina, tal. Só a picadinha, dependendo da vacina, dependendo do que você vai fazer, dói, né? E aí você, quando fica um pouquinho mais experiente, o que você faz? Você começa a evitar aquilo. Aí você faz de tudo para não ter aquele sofrimento. E é bonito isso, que até a natureza, que expressa muito da criação de Deus, dessa beleza toda. Eu lembro que até minha cachorrinha não, ela não era cachorrinha, era uma pastora alemã preta, aquele tamanho de cachorra grandona, que todo mundo tinha medo e tal, ela sofria, o sofrimento dela é ir no veterinário ou tomar banho. Gente, vocês já viram desenho animado quando o cachorro faz assim? Eu achava que era coisa de desenho animado, até ter a Bonnie. Quando chegava ali para o veterinário, ela fazia assim com as patinhas. Eu achava engraçado. Eu ficava com dó, mas eu só pensava no desenho animado. Por quê? Porque ninguém quer sofrer, né? Nem mesmo os animaizinhos. É ruim, porque sofrimento é uma coisa que é ruim. Ainda mais eu vejo hoje com as redes sociais, né? Como a gente cria, assim, muitas vezes uma vida, a gente quer criar uma vida na rede social que não tem nenhum sofrimento, né? Criar ali uma vitrine, algo que muitas vezes não é real, né? Imaginando ali uma vida que eu gostaria de ter, porque eu não gosto da minha vida que tem muito sofrimento. Se tivesse um botãozinho, né, pra apertar assim... hoje não tô legal, mas eu vou apertar o botãozinho sem sofrimento hoje para viver um dia um pouco mais leve, né? A gente até apertaria, eu acho que várias vezes durante a semana, né? Pois é. E é interessante que o que a Lari falou é o seguinte, que existem tipos diferentes de sofrimento, né? Eu acho uma coisa bem legal da gente qualificar isso, porque às vezes a gente fala assim, eu tenho... você, olha, acho que era uma novela, alguma coisa, Os Ricos Também Choram, né? Que você fala assim, os ricos não têm sofrimento. Eles têm meios de amenizar o sofrimento, mas eles têm também sofrimento, porque tem os relacionamentos quebrados, às vezes tem problema de saúde, às vezes tem alguma outra condição que eles não têm o controle e tem, né? E assim, eu posso quebrar o meu pé e sentir muita dor. E você pode quebrar a unha e, dependendo do momento que você está vivendo, você chorar como eu estou chorando porque quebrei o pé. E você fala, nossa, que absurdo, aquela pessoa. Mas assim, sofrimento é sofrimento, a gente não tem como medir, e a gente não tem como também, comparar, né? Cada um tem uma estrutura, cada um tem uma história, cada um tem um porquê da sua dor, e o que eu acho muito bonito é que Deus vê tudo isso e ele não trata a gente assim, engole choro, menino, tudo bem que às vezes a gente faz mãe, é só graça, né? Faz drama, eu sou dramática, tal, tô chorando, quer um carinhozinho. abandonado, tal, mas assim, você quer um carinho, mas tem aquela dor genuína, que pode ser que para os meus olhos seja muito pequena, mas para a pessoa não é. Então, nós temos que ter essa empatia com a nossa dor e com a dor do outro, né? Esse cuidado um do outro, assim, né? Talvez o meu dedão quebrado doa mais do que o pé, depende também do nível de tolerância de dor de cada um. Então, estabelecemos aqui que o sofrimento está presente desde a infância, né? Desde criança. E aí, vamos já dizer... nasce chorando, né? E é um sinal de vida, né? E, assim, uns
filhos de pais que têm um relacionamento muito ruim ou que estão num lar, num ambiente muito desestruturado, podem não conseguir verbalizar, mas estão sofrendo. Estão passando por isso, né? Os meus pais sempre viveram muito em crise desde que eu era pequena. Então, desde pequena eu já nós sentíamos, né? Não só eu, meus irmãos sentíamos a tensão. Mas começa em a casa. se tornar algo normal, assim, ou Para como criança? Assim, para criança. Eu acredito que nós aprendemos a conviver naquele ambiente, né? Todos nós somos o ser humano é adaptável e nós aprendemos a lidar com aquilo. Mas assim, é dor, né? Então é normal para você, mas aí se você vai comparar, né? Então normal comparado com o quê, né? Normal que é aquela minha realidade. É aquilo que eu conheço, né? Mas assim, tinha muita coisa boa, tudo, mas tanto é que eu lembro que acho que eu tinha uns 8 anos de idade, eu ouvi os adultos falando de problema. Aí eu falei, gente, o que é tanto problema, né? Assim, o que será que é ter problema? Problema matemático, que eu gostava tanto. Eu falei assim, ai, onde eu vou falar que eu tenho problema? Aí eu pensava como eu queria voltar. Uma melancólica. Eu era muito melancólica, aquele sofrimento. Mas assim, existem várias outras questões. Aí vamos falar um pouquinho, não vou ficar nisso, mas criança também passa por abusos verbais, sexuais e tantos outros, e é um sofrimento também. Ausências, separações dos amigos, separações da escola, que muda de escola, às vezes não está indo bem na escola também, é um sofrimento. Então, e às vezes a dor dela não é acolhida, é desvalidada, né? Isso já gera, assim, um hábito dela lidar com a dor, com o sofrimento de uma forma ruim. Isso. Né? Se vem alguém e fala assim, poxa, isso que você tá passando eu já passei. É só você fazer assim que você resolve. Nossa. Aí a pessoa não consegue fazer assim, nessa facilidade, e ela olha pra si mesma e fala, poxa, mas eu não consigo fazer nada mesmo, viu? E aí o que era um sofrimento que poderia ser amenizado, ele é amplificado, né? Sim. Então, é muito interessante quando a gente fala assim, a gente tá falando de sofrimento em todas as idades, que ele existe em todas as idades. E cada idade tem a sua crise, cada idade tem o seu sofrimento. O bom é que quando a gente já é adulto, a gente consegue verbalizar, alguns de nós, que às vezes nem sempre também, né? Mas a gente consegue pelo menos tentar chegar, pedir ajuda, conversar com alguém, entender alguns processos, né? A gente tem um pouco mais de maturidade que o sofrimento causa, assim, porque eu vejo muita beleza naquilo que o sofrimento produz, né? E o sofrimento, ele é um caminho, ele não é o nosso destino, né? Não chegamos a um sofrimento, ele é um caminho ou um processo que faz parte do nosso caminho, né? E aí é importante lidar com ele. E aí, como a Lari colocou, a gente vai nas redes sociais e hoje em dia é a nossa realidade, é dividir a vida, né? Antes a gente dividia a vida com um grupinho, hoje divide a vida com um grupão, né? Só que existe um perigo, um sofrimento que eu vejo assim, de olhar para a sua vida, daquela foto que foi tirada naquele ângulo perfeito, escolhida aquela música super legal, aquela luz incrível, para que tudo aquele fique lindo, aquele legal. efeito, o filtro, enfim, X, né, coisas que pode estar ali, e eu falo, nossa, que vida incrível que ele tem. Aí eu já estou num momento difícil, aí a coisa fica pior. Mas para mim ainda é pior do que quem está olhando a foto e está imaginando o cenário, é quem criou um cenário que não existe. Né? Isso já é um reflexo de que alguma coisa também não está muito legal, assim, porque eu preciso, em vez de eu tirar foto, assim, claro, a gente quer tirar uma foto legal, né? Quer deixar o lugar que a gente está ainda melhor. Não tem nada de mais disso, mas a linha tênue de criar uma coisa que não existe, de uma coisa, e a gente acaba vivendo uma realidade que não existe na rede social, e aí a gente aumenta o nosso sofrimento na vida real, porque a gente olha para quem a gente é na rede social ou para a nossa vida e ficamos ainda mais insatisfeitos e sofrendo com a nossa vida real, né? Então, por isso que a gente, quando conversava aqui, falou assim, qual é a maneira de lidar com o sofrimento? Sofrendo, eu digo passando por ele. O que eu quero dizer com isso? Sofrendo, eu vou sofrer porque eu gosto, ai, que delícia. Não.
De forma alguma. Estamos dizendo o seguinte, eu estou sofrendo. O momento agora está difícil. Mas eu gosto muito de Davi, quando ele fala com a alma dele, que ele fala assim, olha, por que você está perturbado dentro de mim, a minha alma? Né? Espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Então, ele está falando assim, eu estou perturbado, está ruim, deu ruim aqui, tá muito difícil, não está legal, não gosto dessa fase que eu estou, mas existe esperança. Né? Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Ele sabe que vai mudar, né, a situação. Então, a gente precisa olhar, reconhecer. Eu gosto de várias passagens que o Senhor sempre fala isso para a gente. Você quer resolver um problema? Dá para resolver um problema sem saber que eu tenho um problema? Não dá. Né? Eu tenho que reconhecer. Eu tenho o meu cabelo... Aqui temos um super hairstylist aqui, né? Aí eu falo assim, eu chego lá... E um cara super bom para o cabelo, e eu tô com o cabelo todo desgrenhado, como homem, né? Porque, no caso, ele corta mais dos meninos. E aí eu chego lá e não reconheço que o meu corte não tá legal, não reconheço que o meu cabelo não tá legal, e eu tô com um profissional ali que pode chegar e falar assim, olha, tá ruim, né? Eu falo assim, olha, tá ruim, por favor, ajuda. Ele vai lá, vai cortar e vai resolver o problema. Né? Então, Deus fala isso pra gente, olha, reconhece o que tá pegando, qual é o problema, o que tá te causando isso. O sofrimento é isso, eu acho que é olhar mais para dentro, né? Olhar, assim, o que está acontecendo aqui, né? Entendendo o que está causando aquilo, né? Eu acho que depois que você passa por um período de sofrimento, você se conhece muito mais. Sim, né? sim. Mas acho que... E é esse movimento para dentro e para cima, né? É para dentro para entender e para cima para buscar ajuda, né? Exatamente. Tanto que até na época, a gente mulher, né, quando passa pela TPM, é um momento que a gente fica muito mais introvertida, a gente fica muito mais aqui dentro, né? Reflexiva. É mais reflexiva, tudo, mas ao mesmo tempo é onde a gente começa a perceber as coisas que estão erradas, que a gente tem que mudar, né? Então acho que o sofrimento, assim, por mais que é muito difícil, muito doloroso, ele ainda dá uma oportunidade de mudança, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia assim que me deixou muito abalada, né? Mas assim, dessa notícia a gente orou e a gente agora está tomando decisões para lidar com isso, né? Então, eu estava pensando até agora, poxa, aconteceu isso, fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo disso já veio uma atitude para melhorar a situação, né? Então, acho que nesse momento que a gente fica assim, em desespero, a gente pede, Deus, me ajuda, faz alguma coisa, Deus também ele vai acalmando nosso coração e vai direcionando ele para algum local, né? E aí eu lembro de uma passagem que eu gosto muito, para mim é uma loucura da Bíblia, que é quando, se não me engano, em Eclesiastes, né? Fala que é melhor a casa de luto do que a casa que tem festas, né? Meu, isso pra mim, cara, é uma loucura. Tipo assim, a Bíblia fala, cara, é melhor você estar no enterro, porque você vai refletir sobre a Bíblia, sobre a vida, né? Sobre o sofrimento, do que você estar numa casa cheia de festa, né? E tem também aquela passagem de Paulo aos Romanos, que ele fala pra gente se gloriar no sofrimento, né? Porque o sofrimento ele vai produzir paciência, a paciência vai produzir a experiência e a experiência vai trazer a esperança. Então você está num momento de tribulação, que é a palavra que ele usa, um momento de sofrimento, mas o fim desse sofrimento é a esperança. Eu lembro que uma vez eu passei por um momento bem difícil, assim, que eu estava com esperança que ia acontecer algo. E aí você se projeta tudo, né? Nossa, vai acontecer isso aqui na minha vida, você se planeja, conversa com as pessoas, cria expectativas e de repente não acontece aquilo que você esperava. Aí eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fui sentar num banquinho, assim, eu tava num retiro, 3 da madrugada, chorando. E agora, o que vai ser da minha vida? Não aconteceu o que eu tava esperando. Mal eu sabia que Deus tinha algo muito melhor, né? Preparado. Aí nessa de chorar, eu lembro de... Como se eu ouvisse Deus sussurrar assim pra mim, olha, isso aqui não deu certo porque eu tô preparando uma coisa melhor. Aí aquilo produziu uma paciência tão grande, porque eu acho que a paciência e a esperança, elas caminham junto, né? Então, ao mesmo tempo que Deus falou assim, segura um pouquinho que tem algo bom vindo aí. Aquele choro que era de tristeza, imediatamente virou um choro de alegria, de dizer assim, poxa, tem alguém cuidando, né? Deus está preparando algo e aquela esperança que ele me deu produziu uma paciência, né? E aí eu pude entender, né? Que mesmo no sofrimento, o sofrimento ele quer produzir algo dentro da gente. E o olhar que a gente tem para o sofrimento, eu acho, hoje, é um olhar muito duro, né?
poxa, mas é sofrido fazer isso aqui. Só a gente falar a palavra sofrido. Poxa, que sofrimento, que coisa ruim. Parece que quando vem a palavra sofrimento, já vem uns 10 quilos em cada ombro, que você já fica lá embaixo. 10 toneladas, né? Assim, né? Mas esse olhar que a gente tem para o sofrimento, né, hoje, como é um negócio que se tornou algo tão difícil, né? E se a gente for olhar numa perspectiva bíblica, o sofrimento ele está sempre ligado a um amadurecimento, né? Isso é muito legal. E vamos falar numa linguagem assim, bem fácil de entender também. Acho que todos nós vamos conseguir nos relacionarmos com isso. Falar de exercício físico, gente. Galera aí, né, que gosta de se exercitar. Uma delícia. Olha né? o Kim aí. Mas vamos, Kim, verdade verdadeira. Dói, não dói? No pain, no gain. Quando você no pain, no gain, né? Que é o que o pessoal fala isso, olha, sem dor, sem ganho. E assim, e quando você começa a se exercitar, eu lembro assim, quando você, toda vez que você está começando alguma coisa, alguém fala assim, ai, tá começando, mas você vai ver, você vai sentir a disposição, aí você fala assim, vai demorar muito para chegar a essa disposição, para ver, colher esses benefícios. Eu tô até hoje procurando essa tal disposição. Cadê que eu não tô vendo, né? Por enquanto eu tô com a dor no músculo, né? Com aquela coisa, e mesmo quem está habituado fala, olha, às vezes eu não quero ir, mas quando eu chego é bom, aí não quero sair, né? Mas e quando você exercita qualquer músculo novo, você vai sentir. Em compensação, quando você está... Eu lembro quando eu morei em Petrópolis, eu morava aqui e achava que aqui tinha umas coisas íngremes. Petrópolis, Jesus amado, eu subi aquela rua, era um negócio, uma loucura, assim, eu vou morrer, eu tô sem ar, aquele sofrimento, aquela loucura, e a gente fazendo... Quando eu voltei para São Paulo, a rua que eu achava íngreme, para mim, era plana. Por quê? Porque eu estava acostumada e era tranquilo, era prazeroso até, né? Então, é isso que acontece. A gente passa para a gente ser fortalecido, para a gente ter os benefícios de saúde, para a gente ter os benefícios de maturidade, de tudo isso, passa pelo sofrimento. Por isso que é importante saber passar por ele. E aí a gente fala como? Encarando, estou sofrendo, entendendo por que eu estou sofrendo, e não o porquê, qual é o propósito do sofrimento, mas o que está me causando dor. Alguém falou alguma coisa para você e te deixa que te deixa chateado. Por que te deixa chateado? Né? Às vezes você sabe que não é verdade. Por quê? Sempre a raiz do problema. Olha, me deixou chateado porque me mostrou desprezo, tal, e desprezo causa sofrimento. Tá bom, então você sabe disso. Então coloca diante do Senhor Deus. Eu tô com dor porque eu tô me sentindo desprezado. Aí você lembra que Jesus também sabia o que era ser desprezado. Outro dia eu estava lendo lá que quando ele foi aprisionado, e eu chorando, e eu chorava, eu falava, gente, eu não consigo imaginar essa cena, que os soldados cuspiram no rosto de Jesus. Isso é um desprezo, é uma coisa, é um insulto tão grande. Você vê assim alguém cuspir próximo, tipo, já é ruim. Imagina no rosto cuspir e falar coisas horríveis e acusações, né? Ele sabe o que é sofrer, ele é homem de dores. Então, o que é muito bacana no sofrimento é lembrar que eu posso entender o que eu estou sentindo, ou às vezes eu não entendo, mas Deus acolhe as minhas lágrimas. Em Romanos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a nossa mente, ele conhece o nosso coração, ele sonda, ele nos ajuda e ele entende essa dor, né? Tem momento que engole o choro, porque a gente está fazendo um drama e tal. A gente mesmo reconhece quando a gente está fazendo drama, assim, para com isso, né? Engole esse choro e tudo. E tem momento que não, que o Senhor sempre vai falar, não vai falar engole o choro, vai falar, conta para mim, que eu dou conta, né? E às vezes a gente está num sofrimento que a gente se colocou, naquele sofrimento, Deus também está lá com a gente quando a gente se colocou no sofrimento, que os outros colocaram a gente e outros que as circunstâncias nos colocam. Aí vamos falar um pouquinho de dor, né? Qual é a minha história com dor? São muitas.
São muitas histórias com dor, mas eu vou falar aqui do último ano. Vamos falar de pandemia, tá? De janeiro de 2021 a fevereiro de 2022, 13 meses. Na nossa família, nós perdemos 13 pessoas. 13 pessoas. Né? Mãe, pai, amiga no dia do meu aniversário, e tia, e a Celina, que era aqui a coordenadora do Mulheres de Esperança, uma das minhas melhores amigas, mentoras e amiga. E assim, mudou muito o cenário. Então, só isso... Aí tantas outras coisas eu falo, aí alguém fala, nossa, que loucura, eu falo, gente, eu estou falando para vocês aqui, ó, a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa, né? E tem sido um tempo difícil. Tem. Aí eu brinco, teve uma época que, em 4 anos, eu fui, sei lá, 50 velórios e tudo. Aí eu brinco, eu falo, gente, eu sou boa de cemitério, viu? eu conheço o cemitério em São Paulo. Então foi um prazer estar com você aqui. Eu ainda brinco, eu falo, o pessoal fala, Cris, você vai pra lá. Mas essa dor, né, que Salomão fala em Eclesiastes, quando você está na casa ali do luto, da dor, do sofrimento, é horrível. É horrível você ver a pessoa chorar, e não só pela ausência, não só pela saudade, e a gente fala muito de luto também, porque quando a gente pensa em perda, a gente pensa, a saudade, gente, a saudade é ruim. Faz 11 anos que minha mãe morreu num sofrimento horroroso. Mas o que pegou para mim quando a minha mãe morreu, imediatamente, não foi as saudades dela, foram as lembranças do sofrimento da minha mãe. Ao mesmo tempo, aliado com a gratidão da bondade de Deus, da presença dele, dos olhos dela fixos no Senhor e daquilo que ele encurtou o tempo dela de sofrimento. Ela conhecia Jesus, né? Então, assim, a nossa esperança é estar com Cristo. Então, assim, ela estava descansada. Ela, de fato, quando faleceu, foi estar com o amor da vida dela, né? Assim, quem eu anseio ver, né? Assim, vivo para ele, anseio ver a esperança e me dá alegria e me dá condições de rir, né? No meio de tudo isso, em meio a tudo isso. Então, faz 11 anos, continuo com saudades, continuo, mas o que foi difícil? As lembranças da dor dela, passar pelo sofrimento com a minha mãe, as inseguranças que você tem quando você está ali, meus irmãos não moram em São Paulo, então a gente cuidando dela, uma família pequena cuidando, mesma coisa com a minha sogra, no meio da pandemia, o meu cunhado que está com uma doença autoimune também na pandemia de 2020 para 2022, passou para o transplante, não sabia se ia viver, se não, enfim, aquela loucura, porque como a gente passa por tudo isso? Chorando diante do Senhor, clamando, reconhecendo, Deus, está doendo, está difícil, eu não consigo. Aí eu falo que a gente respira graça, assim, Deus, bora lá, está doendo. Não podemos negar. Gente, se a gente negar, loucura. Né? Isso não significa que a gente não vai rir. Vamos rir. Vou dar risada, gente. A gente vai rir, mas vai ter momento que não dá. Sim. Que a gente só quer alguém que ouça a gente. Aí, gente, galera, aqui, ó, não importa se tem 10, 12, 20, 30, 50 anos, ouça. Tem ouvidos, deixa a pessoa falar. Né? Para você, talvez não custe nada. Para ela vai ser um alívio tão tremendo. Vai ser acolher, né? O acolher, né? Então, assim, senta, fala. E outra, quando a gente está passando pelo sofrimento, as pessoas estão nos observando. Porque elas estão aprendendo com a gente. A gente está aprendendo, né? A gente fala assim, não fica não, porque eu estou aprendendo, eu não sei. E a gente olha para quem já passou e fala, nossa, você passou tão bem, foi tão legal, te fez tão bem. Né? E tentar fazer de conta que não está acontecendo é loucura. Sim. E você, de alguma forma, vai colher os frutos lá na frente. Isso é uma das armadilhas. Primeiro, negar o sofrimento. Loucura. Acho que isso é porque tem umas armadilhas também. Tem. Né? E essa armadilha de você negar, ela faz você não progredir, ela faz você enlouquecer. Eu até diria, né? E eu acho que uma outra armadilha que eu sempre caí muito, eu acho que agora eu estou conseguindo lidar melhor, não cair no efeito bola de neve. Porque eu sempre era muito assim. Eu tô sofrendo por uma coisa. Aí eu já começava a pensar em vários outros sofrimentos, sabe? E vai vir um atrás do outro, até que eu chego numa hora que eu começo a pensar que o mundo tá ruim, tá tudo ruim, tem pessoas passando fome, tem pessoas isso e aquilo, sabe? E vira uma bola de neve de sofrimento, até que eu não aguentava, sabe? Gerava aquela ansiedade, assim, sabe? E daí eu percebi isso pra tudo, assim, essa bola de neve, por exemplo, até na reclamação, né? A gente foi
viajar um tempo atrás, a gente foi num hotel que não foi legal, né? Um hotel, assim, eu diria 3 estrelas, né? Mas, assim, a gente prometeu que a gente não iria, assim, reclamar nessa viagem, porque viagem, muitas vezes, ela é estressante, né? Sim. Tem um monte de coisa ali. E quando você reclama, parece que vai ficando cada vez pior, né? E eu já não tava querendo ir pra essa viagem. Aí falei que não era pra vir. Aí, já tinha um... Já tinha um negócio, a gente falou, não, e daí eu prometi, eu falei, eu não vou fazer o efeito bola de neve, né? E daí, assim, daí teve várias coisinhas, assim, do hotel que a gente começou a zoar, a gente começou a dar risada. Porque eu percebi, se a gente chegasse, ia ser, ai, não, porque o taxista foi assim. Aí chegamos lá, o rapaz da recepção não nos tratou bem. Aí fomos lá, porque eles não nos deram um shampoo. Não tem toalha de mão. Porque não tinha uma toalha de rosto, né, de mão. De rosto. Aí porque o pão de manhã não tava bom. Entende? E se você começa a pontuar todas essas coisas, tudo uma atrás da outra, assim, vira uma bola de neve, você fica, meu Deus, eu tô num lugar horrível. Não devia ter vindo para essa viagem, sabe? E eu acho que isso é uma armadilha muito grande no sofrimento, né? Você pensar apenas naquele sofrimento, já não tomar as dores de todos os sofrimentos do mundo, porque senão isso pode te fazer, assim, cair num estado de depressão, de ansiedade muito profundo, né? E cada história, cada momento é único também. O importante é a gente não negar, a gente saber que está vivendo aquele momento, mas manter essa esperança que, né, dos versículos até que você leu aqui, que vai produzir caráter, vai produzir perseverança, vai produzir os músculos, né? A gente vai ganhar os músculos. Lá, quando eu estava subindo aquela ladeira em Petrópolis, eu nem imaginava isso, só que eu só falava, vou morrer. Vou morrer sem ar. E quando eu vim para São Paulo, sem que eu percebesse, eu estava aqui com outro nível de preparo físico que eu nem tinha percebido que na hora foi tão sofrido, né? Então, o sofrimento, o aspecto bom do sofrimento é que ele nos torna mais empáticos se nós deixamos Deus nos tratar. Porque o mesmo sol que endurece, que amolece a manteiga, endurece o barro, né? Então, se a gente se deixar tratar assim, tipo, Deus, o que o senhor está fazendo aqui com a gente? Olha, me ajuda. Eu estou com dor, eu não estou entendendo, tá ruim, mas olha, eu vou ser grato. Essa viagem eu vou dar risada das coisas que estão, porque assim, não é possível, isso acontece com a gente. Aí você começa, né? Isso acontece com a gente. Aí você vai dar risada, Senhor, obrigada, que eu estou guardada, que podia ter acontecido isso, que, enfim, você vai começa a fazer uma lista de gratidão, vai fazendo esses exercícios e lembrando, tem propósitos, nós vamos sair fortalecidos disso, nós vamos sair outras pessoas. E, gente, ninguém, quando a gente olha pessoas mais velhas, 60, 70 anos, doce, pessoa mais compreensiva, amorosa, empática, misericordiosa, ouça as histórias de sofrimento. É verdade. Você olha, parece assim, pensa Legal. que, nossa, tá tudo tranquilo, né? Assim, olha, essa pessoa é tão doce, quanta história de sofrimento tem por trás. Nossa, ela é louca, ela dá tanta risada. Mas se você conhecer a história de sofrimento dela e de como caminhou com o Senhor, e o contrário também é verdadeiro, muita gente amargo, que ficou naquilo que não conseguiu ver o trabalho do Senhor, né? Por isso que eu gosto de Jó, aquele personagem bíblico que tinha tudo, né? O cara, assim, acho que todo mundo falava, você não sabe o que é sofrer, né? Satanás falou isso diante de Deus, falou, claro que ele gosta do Senhor, nós dá tudo para ele, tá de boa, né? Tem fácil. tudo, é fácil. Tirou tudo dele e no final isso já sofreu. Ele falou, Deus, não estou entendendo. E ele falou, Deus, eu não estou entendendo. Ele reconheceu, ele não falou, ai, não, estou de boa Não aqui quer com nem essas ter chagas. nascido, né? Ah, eu não quero. Então, ele falou. Os amigos, em vez de ajudar, pioraram, né? esposa, Porque queriam, porque o que acontece? Os amigos têm boas intenções, né? Mas assim, também não entendem, né? Imagino, deve ter sido muito louco ali, né? Eu acho que não entende. Na minha visão, cada sofrimento ele é diferente. Sim. Então, né, a forma que você vai lidar com o sofrimento, vai passar por um sofrimento, não é a forma que eu vou passar. Sim. Eu observando até na minha vida, eu sou uma pessoa muito jovem, né? Mas eu, assim, analisando algumas partes de sofrimento, né? Cada um foi diferente. Sim. Cada um é diferente. Não tem, assim, a fórmula de sucesso para você passar pelo sofrimento. Nunca mais vai sofrer agora. Né? Ou, tipo assim, para você passar Podia por um ser. sofrimento saudável, deve ser assim, assim, assado. Não, né? Cada sofrimento é diferente. Ele vai mexer em várias áreas da nossa vida, São né? os músculos diferentes que vão ser trabalhados. Exatamente. Né? É bem isso. Mas, claro que tem coisas indispensáveis, né? Como, por exemplo, a gente abrir nosso coração a Deus. A gente abrir o nosso coração para pessoas, para a gente conversar, para a gente não se fechar em nós mesmos nesse momento, né? Tem, assim, toda essa bagagem.
Mas eu creio que cada sofrimento ele é diferente, por isso que a gente não pode comparar. E talvez os amigos de Jó, eles falaram isso porque eles não estavam entendendo tudo aquilo. Mas, né? gente, olha, quando eu vejo assim os amigos, né, que nessa pandemia, acho que vocês têm conversado bastante com a gente, sim, eu quando falo, 3 pessoas, tá assim, para mim, é minha história, né? Tem muita coisa punk, eu reconheço, tá doendo, não é um longo e tenebroso inverno que eu vou dizer, estamos aqui, né? Estamos aqui num longo e tenebroso inverno. Uma hora vai acabar, mas estamos aqui. Mas aí quando eu converso com outras pessoas e eu ouço o que elas passaram, às vezes eu falo, gente, parece que eu não passei nada. Aí a gente volta para aquilo, não, dor é dor, sofrimento é sofrimento. Mas aí você olha para outras pessoas e se fala, aí um amigo de Jó, como se eu fosse amigo de Jó. Por que será que está acontecendo isso? Deus, que difícil. Qual é o seu propósito nisso na vida dessa pessoa, né? Às vezes criança, uns amigos perderam um filho na pandemia para câncer, assim, logo no comecinho da pandemia. E assim, você vê, e parece que quando acontece uma coisa, acho que com vocês, assim, com a gente tem sido, vem um sofrimento, vem um monte. E isso não importa, de novo, a idade, gente. A gente está falando aqui de coisas, experiências adultos, mas criança, adolescente, sobrinhos, gente jovem que a gente vê assim sofrendo, e a gente valida esse sofrimento porque é real. Então, a gente fala porque a gente está inconformado, está chateado que o nosso amigo está passando por aquilo. A gente não gostaria. Eu não gostaria que os meus amigos sofressem. O que me consola é saber que tem que produz coisa boa, que sai coisa boa. A pessoa sofrida, que reconhece o sofrimento e recebe a graça e a cura de Deus, é transformada de uma maneira linda. E é o tipo de pessoa que sabe caminhar com a gente. Então, uma coisa, buscar o Senhor, reconhecer o sofrimento, buscar a ajuda de Deus e olhar para pessoas que você admire, que sejam maduras, que sejam amorosas, que vão apontar você para uma esperança, para caminhar com você, sabe? E começa assim, não precisa abrir todo o sofrimento. Começa com uma coisinha pequena, ver como a pessoa lida com aquilo, e vai aos poucos compartilhando da sua dor, porque assim, a Bíblia fala para a gente levar os fardos pesados uns dos outros, né? Sim. E aí aquilo que está pesando 1 tonelada para você, quando você compartilha comigo, você Fica tem a mais impressão que leve, você está né? derramando um caminhão em cima de mim. Para mim foi só 1 quilo. Para você saiu toneladas, né? E para mim foi só 1 quilo, né? E aquele prazer, eu sinto muita alegria em poder caminhar com quem está sofrendo, porque eu sei como é ruim E eu acho também que é querer legal... falar e não ter com quem. Não, pode terminar. Pode falar, pode falar. Eu acho que uma coisa muito legal também é que depois, assim, que eu comecei a cultivar mais a espiritualidade, né? Comecei a ter um relacionamento com Deus. Pra mim, na minha cabeça ficou meio assim. Vem um sofrimento, eu resolvo, amadureci. Vem outro, eu resolvo, amadureci. Sabe? Meio que vai vindo, daí eu vou, e já vou amadurecendo. Quero crescer, né? E aí, comecei a passar, assim, por umas dificuldades. Daí eu comecei a fazer terapia e eu percebi que aquilo não estava passando. Sabe? Eu falei, meu Deus, Demora. até quando, sabe? E daí eu conversei com meu psicólogo, eu falei, parece que eu nunca vou conseguir ser resolvida com essa questão na minha vida, sabe? E daí ele falou uma coisa que me marcou muito, assim, ele falou, Lari, tem lutas que eu luto até hoje. Sim. Mas cada vez que eu volto para essas lutas, eu volto mais forte. Sim. Eu pensei, poxa vida, é verdade, tem, assim, lutas, né, que nos causam sofrimento, que talvez a gente carregue, sei lá, para a vida inteira, né? Mas se a gente olhar para trás, cada vez que a gente volta para ela, a gente está um pouco mais forte, um pouco mais amadurecido nessas questões, né? Eu acho que isso conforta também a gente comparar apenas a nossa jornada, né? Não a jornada do nosso próximo, né? E isso é interessante, lembrar que assim, mesmo quando no aprendizado de idiomas, por exemplo, no básico 1, 2, você se deslancha, né? Quando chega no intermediário, parece que não sai daquilo nunca. Quando que eu vou chegar para o avançado? E é isso que acontece. Quando vai chegar no avançado? No avançado, de verdade, hard mesmo, é quando a gente estiver ali com Jesus face a face. Ali acabou. Até ali, nós vamos ter muitas lutas, muitas dores, porque a gente está em reforma. E é uma promessa, né? É uma promessa. É uma promessa de também vocês vão passar por aflições. As pessoas sempre querem ver as promessas boas da Bíblia, né? Mas Jesus, ele falou, vocês vão ter aflição, é uma promessa isso. E uma coisa legal de bom ânimo, da gente falar que assim, não é que enquanto a gente está passando pelo sofrimento, não vai existir
momentos de refrigério. alegria, né? Não, uma legal. coisa não exclui a outra. A tristeza não exclui a alegria, né? Então, eu posso estar num velório e rir, às vezes de nervoso, às vezes no mecanismo de defesa, mas eu posso rir Ou lembrar de alguma verdade, coisa engraçada da pessoa, né? ou rir de receber uma notícia muito boa e me alegrar com a pessoa. Né? Mesmo que você, às vezes, não consiga rir, mas você pode ficar... E tá tudo bem você ficar bem no meio do sofrimento com alguma coisa. Assim, é um presente de Deus. Os sentimentos vão caminhando juntos. E o que eu ia dizer de Jó é que, com toda essa confusão, no final ele diz o seguinte: gente, antes, fala para Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O relacionamento com Deus virou num nível assim, ultra... mega blaster hard, né? Assim, lindo demais, íntimo. E ele viu, talvez ele não tenha entendido tudo, mas ele conheceu Deus, né? E conhecer Deus, para você que está conhecendo a gente, ouvindo a gente, talvez não conheça, é a coisa mais linda do mundo. Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Jesus transformou, não só trouxe perdão dos meus pecados, me religou com Deus, me dá essa oportunidade de conversar com o Criador do universo no nível íntimo, mas ele também tem me trazido curas, feridas, e tudo isso que tenho passado é com a graça dele. Então, assim, dói, mas eu não sinto desespero, eu sinto dor. Eu sinto dor, eu não sinto desespero. Eu sinto, assim, muita dor, às vezes. Falo, tá muito, muito difícil. Choro. Quando consigo, choro. Tenho aquelas angústias, aquela coisa, mas uma angústia muito diferente de quando eu não tinha Deus ainda. Quando é outra vibe. Meu Deus, sem Deus é muito desesperador. Desesperador. É desesperador. Porque você não tem esperança. É verdade. E aqui, com o sofrimento, a gente tem essa perspectiva de esperança, de limpeza, de transformação, de nos deixar, de nos aprimorar, uma reforma mesmo, né? Sim. Eu lembro de Romanos 1, a carta de Paulo aos Romanos. Tem um momento que vou criar uma maneira da galera poder entender, né? O ser humano, ele tem a oportunidade de andar com Deus, mas ele, por conta própria, decidiu não andar. Vou fazer as minhas vontades, viver do meu jeito. Aí é como se Deus fizesse assim: então tá, eu não vou te obrigar a andar comigo, mas anda sem, e aí você vai ver como é que é. Aí o ser humano vai lá e anda, e ele se quebra, ele se machuca, e eu acho que até assim é um cuidado de Deus permitir que a gente não seja um robô, que ele comanda a todo momento, mas ele dá a liberdade de a gente andar sem ele, experimentar os sofrimentos para dizer, poxa, realmente eu acho que eu preciso voltar. Então, às vezes a gente olha assim, pô, mas Deus está me fazendo sofrer, Deus está me machucando. Mas talvez Deus esteja gritando no teu ouvido também assim, volta, vem para mais perto, né? Aqui o sofrimento, ele não é Deus machuca desesperador. como um cirurgião, né? Ele não corta para machucar, ele corta para operar, né? Para fazer uma boa cirurgia, assim. Para trazer cura, né? Para trazer cura. Isso aí. Tem uma frase do Viktor Frankl, que é o cara que escreveu Em Busca de Sentido. Ele é um cara que ele estava lá na Segunda Guerra Mundial e ele viu muito sofrimento, muita dor, e ele escreveu esse livro, né? E ele fala assim: quando a circunstância é boa, devemos desfrutá-la. Quando não é favorável, devemos transformá-la. E quando quando ela não pode ser transformada, devemos transformar a nós mesmos. É isso aí. Isso é muito legal, porque às vezes você está sofrendo e você fica esperando alguma coisa acontecer também. Eu vou esperar, um dia minha mãe vai mudar. Um dia o meu irmão vai vir falar uma palavra legal para mim. Um dia vai vir um emprego. E se não vier? E se essa situação não mudar? Aí você tem uma oportunidade aqui, né? Você pode mudar, você pode fazer diferente, né? Quando a gente começa a se relacionar com Deus, a gente percebe que aquilo que é sofrimento pode se transformar em oportunidade também, né? Por exemplo, quando alguém vem e fala alguma coisa muito dura para você. Eu lembro daquele exemplo da tua professora lá. Ela falou, poxa, mas você acredita em Deus? Isso é uma mentira. Para de acreditar nisso, né? A Lari podia ter chorado horrores e não negando esse sofrimento, não deslegitimando. Não tem problema chorar também. Né? Tá tudo ótimo. Sofra, mas
ela transformou isso. E acho muito bonita essa história, porque depois ela tomou força em Deus, né? Buscou em oração. Dei um abraço na professora, ela se sentiu bem amada, foi bem especial. Foi bem legal. Então, desse momento, a relação delas mudou. Sim. A professora começou a tratar ela com outro astral, né? É. Usava ela de exemplo pra turma, Que né? legal. Virou melhor amiga. Mas poderia ser uma situação que ela não fosse transformada, né? Sim. Então a gente tem essa beleza, Mas né? também eu acho que não se cobrar, porque senão você se cobra, tipo assim, eu preciso fazer dessa dor uma transformação, Não, sabe? vai acontecer Não se cobrar, naturalmente. exatamente. Vai indo, só vai. Só vai. Fazendo esses caminhos que a gente está falando, né? Aceitando que você está sofrendo, buscando ajuda em primeiro lugar de Deus, segundo lugar de pessoas de confiança, que vão ser sábias, né? Que vão, da sua idade ou mais velho, que sejam sábias, que sejam pessoas que vão ajudar de verdade, que vão agregar, né? E esperando o tempo de cada um, porque, gente, como estamos falando aqui, luto, por exemplo, eu tenho experiência com luto, eu falo muito sobre o luto, mas eu não gosto muito. E assim, quando eu tô vendo que vou perder mais alguma pessoa, eu me lembro da minha cachorrinha da Bonnie, assim, não quero. Porque é uma caverna gélida, é uma caverna fria, é solitária, é ruim. Mas eu penso, bom, respire e vamos, porque depois a gente recebe outra graça, a gente fica numa outra, com os músculos mais fortalecidos e vendo as coisas de maneira diferente e vendo quanto que Deus foi bom, cheio de gratidão e vendo Deus de uma outra forma. E como a gente está falando, eu repito, você vê uma pessoa que é muito doce, que é muito sábio, que é muito amoroso, que é misericordioso, que é compassivo, que é assim, que tem uma profundidade, mesmo que pareça uma pessoa assim, nossa, toda doidinha, conversa mais em profundidade com aquela pessoa, porque ela tem experimentado muitas dores, né? E também tem os amargos, que passaram pela dor e que não conseguiram lidar com tudo isso, não conseguiram perdoar, não conseguiram aceitar, não conseguiram, né, lidar, foram se rebelando, e aí aquilo só fez mal para aquela pessoa, né, e para quem está perto também. Então, a gente tem, mas tem tudo, vai acontecendo naturalmente assim, né? É uma coisa bonita. E o bonito é que Jesus, Senhor, falou que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, assim, pode chorar. Quem chora vai ser consolado e vai ser enxugada essa lágrima. Que coisa maravilhosa. Eu falo, mas Jesus, como é que eu vou chorar de alegria diante do Senhor? Outro dia eu estava dando uma aula, eu chorei de rir. Coisa boa chorar de rir, né? Mas assim, o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas de dor, que também são terapêuticas, que também têm o poder de nos tranquilizar. Né? Eu queria encerrar com um versículo de Romanos 8:18, que diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ainda que você esteja passando por um sofrimento muito difícil, se você olhar o final de tudo e você crer e depositar a tua esperança num Deus que te ama, não tem nada mais prazeroso do que a própria presença dele que vai ser revelada em nós, né? É isso, muito lindo isso. Como é bom poder olhar para frente e ver que o fim não é aqui, né? Sim. A dor é por enquanto, ela não é para sempre, né? Toda dor é por enquanto, né? E olha, eu quero dizer para você está com dor, corra para Jesus. Viu? E enche o seu coração de esperança como Davi. Conversa com a sua alma, fala assim, o seguinte, tá ruim agora, mas fica aí na esperança, olha para Deus, porque ainda eu louvarei. As coisas vão mudar, eu ainda vou ficar feliz, mas corra para Deus, que Ele está sempre de braços abertos para te receber. Ele é um bom pastor que põe o bálsamo assim nas feridas da ovelha e cura tudo direitinho. Legal. Suzy, você pode orar por essa Claro. galera que de repente ouviu esse podcast e está sofrendo? Você pode orar por essa galera? Sim. Senhor, a gente chega diante do Senhor com o coração grato de que o Senhor entende cada uma das nossas dores melhor do que nós mesmos entendemos, Senhor. Antes da palavra ser formada na nossa boca, o Senhor conhece as intenções do nosso coração e o Senhor conhece dores e cantos que nós desconhecemos completamente. E o Senhor é capaz de trazer cura. E nós colocamos, Pai, diante do Senhor, cada um de nós aqui,
as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas preocupações e todos os que estão com a gente nesse podcast, Senhor. Todos, não importa a idade, não importa de onde estejam, o que estejam passando, Senhor, é incrível que o Senhor sabe onde eles estão, o Senhor conhece cada um deles e a situação, Senhor, e pedimos que o Senhor traga da sua cura, do seu ânimo, da sua esperança, Senhor, traga-os para bem pertinho do Senhor e traga pessoas que te amam, que se importam e que já receberam desse consolo do Senhor para consolarem essas pessoas também, para ajudarem, Senhor, a caminhar, para ter ouvidos pacientes e abertos, um ombro amigo, Senhor, uma oração e ações práticas, Pai. Em nome de Jesus, eu clamo particularmente por esperança, Senhor, para que coloquem os olhos em Ti, no Senhor, no Deus da vida, e que saibam que o Senhor muda tudo e que há propósitos em Ti, Senhor, que corram sempre para o Senhor, sabendo que o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa com os nossos sofrimentos, mesmo que outros falem, isso não é grande coisa, o Senhor trata com carinho, com amor, o Senhor recebe com respeito e o Senhor traz toda a cura e alívio. E nós pedimos que o Senhor faça isso por cada um que está nos ouvindo. Obrigada por esse tempo especial, que o Senhor continue conduzindo o nosso dia hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado pela sua vocês. presença. Obrigada, Lá. Obrigada, Eric. Muito especial. Muito Se bom o tá pessoal aqui. quiser te encontrar nas redes sociais, como que faz? Facinho, @SuzyPeck. Só isso? É, SUSIEPK, @SuzyPeck. Só achar lá, facinho. Fechou. Então é isso, gente. Obrigado por mais um podcast, por você que esteve até aqui nos ouvindo. Espero que tenha sido um tempo muito proveitoso e que você possa desfrutar disso e aplicar essas coisas na tua vida, entender que todo sofrimento é por enquanto, mas um dia toda dor vai acabar e toda lágrima vai ser enxugada. Que Deus te abençoe e até a próxima.